Tá sem gabarito. Ué, que estranho, cara. Não é muito condizente com o negócio. Deixa eu até olhar aqui de novo. Tem coisa estranha. Deixa eu olhar aqui. Só se eu mandei uma lista que não era lista. Para não ter número, não foi lista. Então tem coisa estranha. Ué? É verdade. Isso aqui não é lista. Ai, então esquece, essa não é a lista. Ah, tá aqui ela. Ah, foi o arquivo errado. Putz, que coisa séria. Deixa eu dar uma corrigida aqui. Deixa eu ver se eu consigo remover aquilo lá no plural. Vamos ver. Esquece aquela lista lá, porque aquela lista não vai adiantar. Apaguem ela. Mandei o arquivo errado. Tinha 2 arquivos com o mesmo nome, eu mandei o arquivo que sei lá o que era aquilo, né? Só um minutinho, deixa eu só descompartilhar. Obrigado. Legal que vocês, como sempre, né, me avisam só depois. Você não pergunta e ninguém fala nada, né? Olha, eu nunca vi uma turma assim. Olha que coisa impressionante isso aí. Aí, como é que eu retiro isso daqui, cara? Ai. Cancela envio. Sim, cancelado envio. Parece que sumiu. Parece que foi apagado. Então, de novo. Esse agora vai certinho. Tá aqui. Impulso. Vou botar só impulso o nome da lista, tá? Aqui, séries, extensivo, física, salva. Sei lá, pelo livro, escolhi, acho que é o livro 3, eu acho isso. Deixa eu ver se é o livro 3 aqui. Dinâmica impulsiva, acho que é aqui. Não deve ser isso. Vamos ver. O material foi criado. Tá. Extensivo. Vamos ver se ele aparece aqui, de nome da lista. Impulso. Aqui, achei. Então vai dar para enviar para vocês. Essa outra aqui já tem outra aqui, meu Deus do céu, tem 2. Mais outra errada aqui. Tá. Vamos ver se eu consigo enviar para vocês aqui. Tá. Med física. Já. Tá, aula do dia 16/6 está escrito no título, tá? Vai ficar assim. Todas as listas integradas estão disponíveis na seção Minhas Turmas. Fechar essa tela, conclusão, Dê uma conferida aí, Iago, para ver se apareceu aí para vocês aí o envio da lista.
correta agora, para que vocês possam acessar aí os exercícios. E obrigado aí por avisar. Não me avisa, o Miracel, eu não pergunto, né? Vocês ficam sem lista. Que barbaridade. Esses meus demônios. Bom, então, vamos lá. Vamos o que eu estava fazendo antes. Vou voltar de novo aqui no meu iPad. Me avisa aí se você conseguiria acessar ela, se ela foi realmente enviada aí para vocês. Obrigado. Valeu pelo retorno. Bom, o que eu estava querendo falar com vocês é o seguinte, assim, ó, a princípio vocês têm as ferramentas, né? Eu não falei ali, acabei me esquecendo, mas acho que vou fazer um comentário rápido aqui, final, né? Só para garantir que pelo menos eu falei, né? Para deixar isso bem claro nesse último conteúdo de quantidade, movimento e impulso. A gente sabe que é um conteúdo que a gente trabalha com colisões, mas a gente sabe também que é um conteúdo extremamente vetorial. Tá? E, portanto, vocês devem tomar cuidado quando esse conteúdo foge de uma dimensão. Quando eu estava falando sobre as colisões, eu sempre tratei elas de forma unidimensional. Tá? Ou seja, os objetos eles andam sobre uma linha antes da colisão e continuam sobre uma linha após a colisão. Mesmo a gente analisando a questão de vetores e sinais, etc., quando tu passa para um universo bidimensional, vocês devem tomar cuidado, principalmente na hora que vocês forem fazer os desenhos. Porque se eu pegar, por exemplo, o caso de uma colisão bidimensional do tipo de esquina. O que é muito comum, né? A gente tem, às vezes, em cruzamentos, veículos, tá, que se deslocam em direções distintas. Tá? Com velocidades também distintas. Tá? Pode acontecer da questão, por exemplo, solicitar qual é a quantidade de movimento pós-colisão. Em hipótese alguma, tu vai poder executar o cálculo normal que a gente tem feito. Se ele dissesse assim, ó, os dois sofrem uma colisão em que eles, digamos aí, ou saem separados ou saem juntos, enfim, mas eles não dão algum dado pós-colisão ou dão alguma coisa sobre a colisão e exige que vocês, por exemplo, determinem a quantidade de movimento depois da colisão. Tá? Como é que eu vou determinar a quantidade de movimento depois da colisão? Bom, a gente sabe que se não houver nenhum agente externo, a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento depois da colisão. O problema não é começar aí. O problema é interpretar a figura que está ali. Como a quantidade de movimento ela é uma grandeza vetorial, então a gente sabe que cada veículo tem uma massa m2 e aqui m1. E, portanto, a quantidade de movimento de cada veículo, tá, ela tem orientações diferentes. Por exemplo, a quantidade de movimento do veículo 1 está assim, a do 2 está assim. Eu não posso pegar e fazer a quantidade de movimento do veículo 1 mais a quantidade de movimento do veículo 2 igual. Isso não dá para ser feito, porque a gente observa que os vetores que estão ali, e aí, de novo, aquela problemática vetorial. Eu não vou fazer os desenhos, eu não preciso dos desenhos, eu faço de cabeça. Abre o olho. Quando começar a aparecer esse tipo de coisa, não é tão simples o bagulho. Tá?
Se você não fizer o desenho, você não vai perceber, vai querer fazer coisas desse tipo aqui. Se eu pedir para você determinar a quantidade de movimento depois, o cara só faria isso aqui. Mas ele vai fazer e vai errar a questão. Tá? Isso aqui está errado. Não pode. Porque os vetores aqui, ó, eles são perpendiculares entre si. E, portanto, para determinar a quantidade de movimento que ele vai ter, o sistema depois da colisão, é a quantidade de movimento que ele tem antes da colisão? Sim. Só que a quantidade de movimento antes da colisão, ela só vai ser determinada a partir de Pitágoras. Tá? Ou seja, tu vai ter que pegar a raiz quadrada da quantidade de movimento do carro 1 mais a quantidade de movimento do carro 2 elevado ao quadrado dos dois. Porque tu tem dois vetores, um assim, outro assim. Então, tu teria aqui o Q2, aqui o Q1, e a resultante, portanto, é determinada pelo teorema de Pitágoras. Isso aqui seria a quantidade de movimento depois da colisão. Essa seria a orientação do centro de massa do sistema. Ou, se eles, por exemplo, saíssem juntos, eles seguiriam esse vetor pós-colisão. Tá? Então, em colisões bidimensionais ou até tridimensionais, que, né, a gente não vai trabalhar com esse tipo de coisa, porque a coisa fica muito mais complicada, e nós não temos um espaço 3D numa folha de papel para poder examinar isso. Tá? E aí fica uma trabalheira do cão. Tá? Teria que usar outros sistemas de coordenadas para fazer isso, x, y e z. Tá? Mas o importante é que, pelo menos nas bidimensionais, vocês terem cuidado. Tá? Vocês têm questões na lista que tratam colisões bidimensionais, tá? As quais vocês precisam desenhar os vetores para poder compreender, né, que se tu tem antes da colisão uma resultante, ó, se tu fizer a soma vetorial dessas duas quantidades de movimentos, tu tem uma diagonal assim. Depois da colisão, tu tem que manter a quantidade de movimento conservada. Ou seja, a quantidade de movimento antes tem essa orientação, depois vai ter que continuar tendo essa orientação. Tá? Ou seja, que os dois ali vão chegar a se bater. Se eles saírem juntos, eles vão seguir aquele vetor. Se eles saírem separados, de novo, a quantidade de movimento resultante tem que estar dada a orientação daquela forma ali. Tá? Claro que, de novo, fazer o cálculo de Pitágoras não é problema. Tu vai fazer m vezes v1 depois elevado ao quadrado, m vezes 2, m2 v2 elevado ao quadrado, e soma os dois e faz a raiz do Pitágoras. Aí não é o problema. A minha preocupação é sempre que vocês procurem desenhar os vetores para que vocês possam fazer o cálculo correto. Tá? Isso é fundamental. Isso é extremamente fundamental. Caso contrário, tu não consegue. Tu talvez tenha que fazer decomposição de vetores em alguns casos. Tá? Mas cuidado, vocês estão trabalhando com questões vetoriais quando tiver movimentos que se exibem em duas dimensões, vocês procurem analisar os vetores com muito mais atenção. Não é um problema apenas de fazer uma soma, né, ou ali uma subtração, né, dependendo dos sinais, das velocidades, que vai interferir no sinal da quantidade de movimento. Então, procurem ter muito cuidado nessa etapa, porque uma coisa é a gente tratar a quantidade de movimento de forma unidimensional, é muito mais simples, e vocês vão ver que 98% talvez das questões aí são colisões unidimensionais, ou seja, a grande maioria das colisões elas são mais tranquilas de ser resolvidas, embora o tranquilo depende da calculeira que a gente encontra, mas eu ainda acho mais fáceis do que trabalhar com colisões bidimensionais. Tem questões aí no livro que vocês vão ver aí da URGS, né, em colisões bidimensionais, da FUVEST, que não é bem uma colisão. Tá? Tem que tomar muito cuidado. É uma questão muito interessante. Tá? Eu não vou comentar, porque senão vai estragar a pista. Eu vou deixar, como sempre, né, para aqueles que não entenderem, vir procurar para entender o porquê que a resposta é aquela resposta. É uma questão que não precisa fazer nenhuma conta, mas se o aluno não fizer o desenho, ele não vai interpretar, e aí para fazer o desenho vai ter que ler o texto e interpretar. É aquele problema da leitura que
é uma barreira para muita gente, mas a questão é assim, né? E eu coloquei ela justamente para analisar essa questão. Ó, procurem ler com cuidado e interpretar, porque a leitura e a interpretação é o que vai fazer vocês conseguirem desenhar a questão e poder chegar à resposta com sucesso. Isso é fundamental, né? A interpretação nesse tipo de situação de colisões bidimensionais, vocês devem estar extremamente atentos. Normalmente, os problemas de cálculo vão vir associados a uma colisão onde tu tem um ângulo de 90 graus, porque aí é só aplicar Pitágoras. É muito mais fácil, tá? Mas eles podem vir a mudar e exigir um pouquinho mais de matemática. Então, aí tem que estar muito mais atento. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida com relação às colisões bidimensionais? Obrigado. Valeu, Nicole. Valeu, Iago. Bom, então, se divirtam com a lista, agora que ela está certinha na mão de vocês, né? Que barbaridade eu ter mandado a lista sem gabarito, sem nada, né? Eu fiz troço desse. Me perdoe, tá? Me desculpe, né? Era antes do meio-dia, não tinha almoçado ainda, tá? Então o tico-teco ainda estava meio sequelado, então não tinha muito o que fazer. A gente acaba às vezes cometendo alguns erros que não poderia ter cometido. Bom, ainda bem que eu resolvi. Gente, olha só. Vocês vão fazer uma avaliação em breve, hein? Eu vou começar a preparar algumas questões para vocês. O conteúdo deve abordar praticamente toda a mecânica, né? Eu tenho que enviar até amanhã as questões para o curso. Então, eu vou colocar, né, eu não vou botar toda a matéria, né, do ano, não faz sentido, né? Eu quero fazer uma prova avaliativa, né, ver como é que vocês estão. Então, eu vou colocar até aqui colisões. Tá? Até aqui colisões já é um número muito bom, né, de questões que dá para fazer. A URGS, mais ou menos, até quase aí praticamente hidrostática, se a gente colocar mais os dois últimos tópicos, hidrostática e momento, se eu colocasse, né, isso dá quase 10 questões, que é mais ou menos um número bom de questões aí que eu posso colocar no simulado. Não vai ficar só 2 temas fora, tá? Então eu devo colocar igual umas 10 questões, posso repetir de alguma matéria, até por questões de importância do conteúdo. Vai ter, eu vou ver se eu posso, né? Vamos ver se eu consigo botar questões de todos os tipos, tipo questões que nem da UFSC. Então, fazer uma prova bem variada. Eu peço, né, por gentileza, não consultem, né? Se vocês vão fazer essa avaliação, não façam consulta, né? Porque as únicas pessoas que estão sendo enganadas são vocês mesmos. Vocês não vão enganar o curso, lembre-se disso, né? Procurem vocês terem vamos dizer assim, a honestidade de pegar e fazer sem consultar a internet, sem consultar, né, o celular, a calculadora, né? Virem-se com o que vocês têm, porque na prova é assim que vocês estarão. Tá? É importante vocês terem essa avaliação para vocês entenderem até que ponto o conteúdo está bem fixado na cabeça de vocês. Ah, mas eu ainda nem terminei as outras listas, não sei o quê. Teve tempo, né? Tem gente que está em outros locais aí fazendo simulado, fazendo listas, os caras estão correndo atrás. Não podemos deixar, né, os caras passar a gente. Então, se não está havendo tempo, faz como eu comentei no início do ano. Se tu acha um número de exercícios nas listas muito grande, além da tua capacidade de dar conta, tu diminui.
Em vez de fazer a totalidade, faz 50% da lista e toca para a próxima lista. E é bom porque daqui a um tempo tu vai querer recordar, né? Vai querer dar uma revisada na cinemática, tu tem ali mais um monte de exercícios para fazer. É bom, né? Não faltará, né, tema para vocês. Então, para quem ainda está sofrendo um pouco com o número de questões para concluir cada lista, não consegue ainda se estruturar, né, com um nível de exigência, muda um pouco. Então, em vez de ficar te estressando, diminui, reduz pela metade o número de exercícios, passa para a próxima lista, para ter condições de treinar, porque daqui a pouco tu começa a fazer os testes e não vai ter sucesso, porque tu também não está treinando. Então, aí não serve nem de avaliação, porque bom, se eu não estudei a matéria e errei, isso não avalia absolutamente nada. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Não adianta tu ficar chorando sobre uma matéria que tu não praticou. A avaliação do teste, ela é interessante quando você estuda um conteúdo, você pratica uma bateria grande de exercícios e aí depois tu vai lá e faz um teste. Isso é legal, porque aí tu realmente está pegando um dado, né, confiável. Isso é uma das coisas que a gente mais discute atualmente, principalmente com relação aí à pandemia. No Brasil, nós temos um problema sério com os dados. A gente não consegue ter confiabilidade nos dados. Os dados do país são todos problemáticos. Então, como é que tu consegue fazer modelos para analisar previsões se os próprios dados já não são confiáveis? Fica muito complicado isso. Tá? Então, e a mesma coisa cabe a vocês. Se vocês querem avaliar o próprio desempenho de vocês, procurem pelo menos olhar como é que vocês estão dentro dos conteúdos, ver que conteúdos realmente tu estudou, que tu exercitou, tu fez uma bateria grande o suficiente, e quando aparecer essas questões é que tu tem que avaliar. Ah, mas eu não consegui estudar esses 3 últimos conteúdos, aí não consegui fazer nada disso. Não tem problema, vai aparecer lá, tu vai acabar chutando, tem que fazer, mas isso não é parâmetro. Ou seja, se tu acertar ou errar, isso não conta. Lembre-se bem disso. Não conta. A pessoa pode ficar feliz, ela está apenas se enganando. Então, procurem não fazer isso. Não se enganem, porque depois, lá na ponta, o vestibular quebra as pernas de vocês. Então, sejam bem racionais nesse aspecto, avalie aquilo que vocês realmente fizeram. Isso é importante, porque aí tu tem ali, não, tá, isso aqui tudo eu estudei, deu resultado, foi certinho, foi na mosca. Tá? Ah, isso aqui eu errei, ou acertei no chute, nem vou levar em conta, porque isso aqui eu nem olhei. É isso aí, é assim que tem que ser. Eu acho difícil, né? Acho brabo, né? Para os caras se organizar, imagina, o prazo é até amanhã para entregar a questão, né? Então, conseguir fazer isso em mais 2 dias, não. Eles já passaram alguma data para vocês, Iago? Minha pergunta. Vamos ver. O que eles informaram o calendário? Ah, ok. Mas teve tempo suficiente. Na verdade, tu tem que lembrar que isso aqui não é prova de colégio, né? Ou seja, tu não vai querer estudar na véspera, ou seja, tu tem que contar com o que tu sabe. Porque é assim que é no vestibular. Tu tá estudando não para a prova do dia seguinte, tu estuda para manter o conteúdo na tua cabeça. Então, se a prova fosse amanhã ou fosse quinta, tu tem que olhar isso e dizer assim, tanto faz, eu estou com a matéria na cabeça. Tu não pode pensar assim, a prova é sábado, agora eu tenho que estudar tudo. É loucura, é insanidade. O cara fica pirado para sábado. Não dá. E isso tu tira da cabeça. Tu tem que pensar assim, eu estou pronto para qual for a data. Isso sim. Essa é a frase que eu preciso ouvir de um aluno que vai estudar para medicina. Tu tem que estar pronto a qualquer momento para a prova. E não, meu Deus do céu, quando é que vai ser a prova? Eu acredito que a prova não vai ser essa semana, porque eles vão precisar ainda trabalhar. E vai que algum professor atrasa, um envio e não sei o quê. Eu acredito que será nos próximos dias. Eles me passaram, mas ontem eu estava o dia todo atucanado, quando de um lado para o outro, eu acabei não olhando lá as atualizações, eu tenho que olhar. Mas eles então não passaram nenhuma data para vocês ainda, então não foi informado ainda a data do simulado. É isso, então.
porque até agora eu só vi tu falando que eles avisaram no último simulado, que era no sábado, mas esse ainda não informaram para vocês. Eu sei que vai ter uma semana de teste, uma semana de correção, vai ter um negócio assim, sabe? Foi isso que eu lembro. Eu posso olhar aqui o que estava definido aqui. Ah, eu tenho aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu já tenho aqui. Eu não sei se eu posso passar para vocês aqui. Ai, ai, ai. Tá, é assim, ó. Dia 29 de junho a 3 de junho. Tá? A aplicação do diagnóstico aos alunos. Eles falam aqui referente ao livro 1, tá? Não tomem isso para física. Tá? Então, cuidado. Eu vou cobrar o conteúdo que eu dei até impulso. Eu estou dando a física de forma linear. Eu não estou seguindo o livro, tá? Para não gerar problemas de pré-requisitos em conteúdos que o cara não tem e deveria ter, aí fica aquela coisa que o cara fica perdido. Então, a minha avaliação diagnóstica, ela vai pegar o nosso conteúdo. Então, do dia 29 de junho, ou seja, tem tempo aí. Dá para dar uma tocada full nas listas ainda, hein? Porque hoje é dia 16, então aí vocês têm mais de 10 dias, tá, para dar uma estudada. Eu acredito que dá para botar em dia aí essa última lista. Para quem está com o cronograma certinho, dá para botar essa última lista aí, ó, na ponta do lápis aí, ó, certinho. Terminei, já estou pronto para o simulado. Tá? E aí, depois do dia 6 de julho a 10 de julho, nós temos correção. Tá? Depois vem mais outra avaliação aí de diagnóstica. Tá? Essa vai ser mês que vem também. Uma agora nesse mês, tem outra mês que vem. Tem duas aí na sequência para vocês. Eu vou cobrar em todas elas todo o conteúdo que eu estou dando sempre. Tá? Ou seja, na segunda vai entrar mais conteúdo. Tá? E é sempre bom, porque assim vocês vão sendo exigidos sempre de todo o conteúdo, e é ótimo. Então tá aí, ó. Eu não sei se eu podia falar isso. Ó, se eles vão falar para vocês e vocês me disserem que eu abri a boca e falei isso, ó, eu vou ficar magoado com vocês. Vocês se façam de loucos, tá? Que não sabiam de nada. Não me digam que o professor Giovanni já deu as datas, já sabemos tudo. Tá? Eu vou mentir, vou negar até o final da minha vida. Vou dizer que vocês estão mentindo, que vocês estão chutando a data. Tá? Então, não abram a boca. Eu era para ter olhado isso hoje, melhor, ontem, né? Eu estou descobrindo junto com vocês. Mas, enfim. Hidro. Aqui também nós temos um nome especial, né? Também chamado de mecânica dos fluidos. Tá? Então, agora a gente começa a tratar sobre fluidos. Tá? Existem dois campos distintos dentro da mecânica de fluidos. Tá? Na verdade, mecânica de fluidos deveria ser o título. Tá? Então, é tipo a mecânica, e aí tu estuda a cinemática, a dinâmica, a parte de lei de conservação, a gravitação. Então, a mecânica de fluidos, tá, é um campo que estuda a hidrostática. O que nós estudamos na hidrostática? Fluidos em repouso. Tá? É isso que a gente estuda na hidrostática. É tu pegar um recipiente, que nem esse aqui, vocês estão vendo lá, olha lá, tem água lá dentro. Tá? O que eu fiz aqui? Ah, que ótimo, eu joguei água em cima do meu teclado. Que animal. Então, quando tem um líquido em repouso, ou seja, dentro do recipiente fechado, quietinho, nós vamos trabalhar a hidrostática. Depois nós vamos estudar a hidrodinâmica. A hidrodinâmica é aquela que trata dos fluidos já em movimento. Então, os fluidos vão estar se deslocando. Lembre-se que estudar fluidos
é estudar líquidos e gases. Nós vamos estudar os dois. Tá? Então, tomar cuidado com isso. Um fluido ele é um líquido ou um gás. Tá? E a hidrostática, portanto, ela tratará os dois. E aqui é outro prejuízo que eu vou ter imenso, né? Eu tenho uma quantidade imensa de experimentos. Quem foi meu aluno ano passado lembra. Eu trouxe um monte de experimento da parte de hidrostática. E que, infelizmente, agora eu não posso levar para aula para mostrar para vocês. Né? Que droga. Ainda tem isso para complicar a minha vida. Ainda tem essa aí, pequena encrenca aí. Mas faz parte. Né? A gente segue do jeito que dá. Então, gente, nós vamos estudar, então, a hidrostática, a hidrodinâmica. A hidrodinâmica não está no cronograma da URGS, ela está fora do cronograma da URGS, portanto, ela não deveria aparecer no cronograma da URGS. Professor, por que está usando esse tempo verbal deveria? Porque já apareceu. Os caras botaram na questão. Eu nunca tinha visto questão de hidrodinâmica no vestibular da URGS, desde que eu comecei a trabalhar. Porque, bom, não está na súmula, não pode ser cobrado, né? Pois há uns 5 anos atrás, eu acho, a URGS botou uma questão de hidrodinâmica. Bom, normalmente, né, como a gente trata a hidrodinâmica para o Enem, né, que ela cai no Enem, tem algumas universidades que vocês vão ver depois na lista de hidrodinâmica, né? Aqui no Sul nós tínhamos Santa Maria, cobrava a hidrodinâmica, a PUC também tem a hidrodinâmica no seu currículo. Então, para o aluno que está no curso preparatório, ele vai fazer a questão na URG sem problemas e vai acertar, não é uma questão difícil. Então, ele não vai entrar para recorrer, porque para ele é ponto ganho, né? Que se dane os outros que não estudaram isso. É assim que o cara vai pensar, então ele não vai recorrer. E os outros, muitas vezes, não leem a súmula, nem sabem que hidrodinâmica não está, e aí esses aí que são prejudicados nem entram com recurso para anular a questão. Né? Fica assim como está. Mas a gente sabe que para a URGS esse conteúdo está fora, ele não é para aparecer. Né? Mas no Enem, ele já teve, né, surgimentos lá no Enem, já não foi uma nem duas, né, é um conteúdo que volta e meia às vezes aparece. Quem principalmente já ouviu falar de vazão já viu isso na prova do Enem. Tá? Bom, mas a hidrostática já é um tema de relevância muito alta, tá? Praticamente, se vocês abrirem a prova da URGS, tem, todos os anos, eu acredito, acho que tem questões de hidrostática. Eu, particularmente, não lembro de ter visto uma prova em que não tinha hidrostática. Tá? Pelo menos uma questão está lá. Tá? É muito raro, eu não consigo me recordar que ano não caiu. Gente, só me dá um tempo que eu vou precisar de banheiro. A mãe natureza me chamou agora pela primeira vez. Eu vou ser interrompido na aula. Só um minutinho que eu já venho. Dá um tempo aí. Eu vou fazer uma coisa que eu vou botar no mute aqui que é mais seguro para vocês.
Bom, voltei. Voltando então aqui. Bom, então como eu estava falando para vocês, aqui na hidrostática, nós vamos estudar os líquidos em repouso. Tá? Na primeira parte da hidrostática, que a gente geralmente apresenta a primeira grandeza dentro da hidrostática, é a pressão. Como eu estava dizendo para vocês, esse aqui é um conteúdo que tem incidência praticamente de 100% nos vestibulares da URGS. No Enem pode aparecer ou não. O Enem é uma coisa muito complicada de fazer previsões. Né? Eu falo isso mais uma vez, né, para a prova de física. Né? A prova de física ela tem um número de questões menor, então é muito mais difícil tu prever que conteúdos vão aparecer no Enem. Não há um aspecto que para o Enem nos deu uma cara, como, por exemplo, tem uma banca na URGS. Quando tu tem uma banca lá fazendo a prova, tu consegue ver como é que o estilo da banca fazer as questões, os conteúdos preferidos. Então, isso meio que deixa uma assinatura. É fácil, né, no caso de você preparar pessoas para esse tipo de prova, que é o caso da URGS. Mas no Enem, como não há uma banca, as questões parecem que são pinceladas aleatoriamente, sei lá, louca, então é muito mais difícil de fazer previsão. Então, quando a gente trata desse tema no Enem, eu já vi questões bem interessantes, já vi questões com erros conceituais horrorosos. 2012, por isso que eu falo assim, ó, não façam provas do Enem abaixo de 2014. 2012 é uma prova do Enem que tinha acho que 14 ou 15 questões, tinha 6 questões com erros conceituais, erros horrorosos. Erros que o aluno, sabendo a teoria, tu tinha um resultado e com cálculo tu tinha outro resultado, sabe? Coisa horrível. Né? Como é que um aluno vai se preparar para uma coisa dessa? Mas a prova vem mudando, ela vem adquirindo uma confiabilidade melhor, né? As questões têm se mostrado com qualidade melhor, só que as questões se tornaram questões mais clássicas de vestibular. Elas se afastaram daquele padrão de questão abaixo de 2014, que eram questões que tinham textos muito grandes, que estavam muito mais associadas apenas a uma aplicação de equipamentos, de tu usar o teu conteúdo de física para fazer aplicações do teu cotidiano. Então, as questões, elas ganharam texto, às vezes só de blá, 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 mas mantiveram um aspecto bem de vestibular, ou seja, questões que quem olhou aí as provas aí já viu, tem questões aí que são basicamente iguais de vestibular, que eu já comentei com vocês aí várias vezes, que nem as questões dos carrinhos, questões de chuveiros e etc., aí, que são questões de nível alto, questões semelhantes às que você resolve na lista. Tá? Bom, então, como eu estava falando, tome muito cuidado, então, porque é um tema de grande relevância. A UFSC também, né? Se eu não me engano, praticamente quase todos os anos aparecem questões sobre hidro, sempre tem alguma questão cobrando sobre hidro. Né? E a UFSC, às vezes, tem uma prova também temática, né? Então, geralmente, quando tu tem provas temáticas, esse é um conteúdo que tem muitas aplicações. Então, geralmente, ele está embutido nas provas. Bom, mas enfim, né? Eu acho que pelo menos para quem vai fazer aí universidade pública já tem isso bem claro. Né? A probabilidade de não aparecer esse tema é pequena, pode acontecer, mas é bem pequena. A gente faz um mapeamento assim, e a gente percebe a grande quantidade de questões aí sobre esse tema. E como eu estava falando, o nosso primeiro ponto aí, né, de entrada na hidrostática é a grandeza pressão. Tá? A pressão, por definição, a gente usa, né, a letra por definição P maiúsculo, P minúsculo, perdão. Tá? Então, P minúsculo vai representar pressão para nós. Tá? E a definição que nós damos para pressão dentro da hidrostática está relacionada com a força que a gente aplica sobre uma determinada área da superfície. Tá? Então, quando você exerce uma força
em uma determinada área, o que você tem é pressão. É assim que nós definimos o conceito de pressão. É uma força que está aplicada em uma determinada área. Tá? E por isso ela fica definida exatamente dessa forma. Tá? É a força que se aplica sobre uma área. Tá? Alguns cuidados aqui são necessários que vocês tomem na hora de compreender e responder questões sobre esse tema. Bom, a parte que eu pelo menos tomo assim como relevante assim, para muitas questões que você, as questões muito babacas que tratam bem da parte analítica, não da parte quantitativa de fazer cálculo, tá? Depois eu vou comentar um pouco sobre essa parte, que a gente precisa pelo menos ter isso bem claro ali, as relações, por exemplo, de proporções, do tipo a pressão com a força, ela tem uma relação de proporção direta, e a pressão com a área é uma proporção inversa. Isso você tem que já ou visualizar já, ok, tá? Montei a fórmula, eu já visualizo isso sem problemas, tá? Então, se tu tiver, por exemplo, pega, por exemplo, uma canetinha de iPad, eu nem sabia que eu tinha caneta de iPad, aqui tem outra. Oh, que legal. Aí, essa aqui não desliza. Olha que legal, gente. Descobri que eu tenho outra caneta de iPad que nem sabia. Não é isso que eu quero. Olha só. Aqui vocês podem observar, deixa eu botar para o lado branco e vocês conseguem ver ali. Ó. Tá? Isso aqui é uma chave de fenda, tá? Uma chavezinha de fenda. E, portanto, você percebe que a área dela é bem pequenininha. Tá? Então, você pode, por exemplo, pegar, botar no dedo da pessoa e empurrar. Tá? Quando você empurra, o que você está fazendo é aumentando, quanto mais, obviamente, você empurra, você está aumentando a força sobre aquela área pequena. E eu sinto isso, qualquer pessoa pode fazer isso em casa. Quanto maior a força que eu exerço sobre aquele meu dedo onde está em contato ali a chave, maior é a dor que eu sinto. Tá? Vocês podem associar a dor aqui à pressão, não há problema nenhum. Tá? Então, quando você pega isso aqui, põe na sua mão e começa a pressionar, começa a doer. E fica de acordo com a nossa teoria, porque se eu começo a pressionar cada vez mais, eu estou aumentando a força. E quando eu estou aumentando a força, eu estou aumentando a pressão sobre a superfície. Tá? Então, eu sinto que vai doendo cada vez mais. Quanto mais eu sinto doer, quer dizer, maior está ficando a pressão sobre a superfície. A gente pode analisar a questão também de uma pessoa caminhando sobre areia. Todo mundo sabe que se a gente caminha sobre areia, a gente deixa pegadas. Tá? Essas pegadas, elas falam sobre a pressão que o nosso corpo exerce sobre o solo. A pressão de que força? A força-peso. Então, você tem que lembrar que quando você está caminhando sobre o solo, né, ao apoiar, né, o solo com os pés, e ele gera aquele afundamento na superfície, aquilo ali é o efeito da pressão. Né? Como nós temos um solo que ele é deformável, extremamente facilmente deformável, então quando a gente pisa, ele tende a afundar. E esse é o efeito da pressão que o nosso corpo, ou que a força-peso do nosso corpo está exercendo sobre aquela área, que é a área do nosso pé. Então isso deixa o fundo deformado, ou seja, deixa com uma certa profundidade ali, enterrado no nosso pé. Agora, se você estiver caminhando e estiver olhando, digamos, né, para as suas pegadas, e de repente, em algum ponto, alguém passa, digamos, um botijão de gás para você segurar e continuar caminhando, você vai ver que as pegadas ficarão mais profundas. Porque, observe, a força
que os seus pés estarão exercendo sobre a superfície da areia vai ser maior. Porque agora você não tem apenas o seu peso agindo como força sobre aquela superfície. Você tem o seu peso, mais o botijão, né, que estão exercendo força sobre a superfície da areia e empurrando ela mais para baixo. Então, obviamente, deve ter uma pegada mais funda em função da pressão ter aumentado. E ela aumentou porque a força de compressão com o solo, né, aumentou. Então, quanto maior for essa força de compressão, maior a pressão será. Isso é extremamente importante, tá? Nunca esqueçam disso. Aumenta a força, aumenta a pressão. E aqui a gente pode analisar novamente, baseado agora em cima da grandeza que está ali embaixo, a área. Tá? A relação entre a pressão e a área é uma relação inversa. O que isso quer dizer? Bom, vocês podem observar aqui, tá, que eu tenho uma área. Vocês vão dizer, uma área pequenininha, né, senhor? É uma área pequena em relação a que corpo, né? Tudo depende com quem você está comparando, né? Se você disser que é uma área pequenininha, por exemplo, em relação à tua mesa, é verdade. Agora, se tu comparar essa área com essa areazinha ali, ó, tu vai ver que a área anterior é bem maior. Tá? E, portanto, quando eu pego isso aqui e faço assim, eu consigo pressionar bastante. E o efeito de dor, ele não é tão intenso. O que eu acabei de fazer, eu não conseguiria fazer com isso aqui agora. Tá? Com isso aqui, até aqui já dá. Ó. Eu nem preciso fazer muita força. Ó. Mas por que isso? Bom, porque quando eu tenho uma área muito pequenininha e a relação entre a área e a pressão é inversa, então você tendo uma área menor, você tem uma pressão maior. Tá? E note que essa área aqui é muitas vezes menor do que essa área aqui. Ó. Embora essa aqui, a gente olhar ela como uma área pequenininha, logicamente, essa pontinha aqui, ó, é bem menor. Tá? Talvez aí umas 30, 40, 50 vezes menor, né, do que essa área circular que nós temos aqui. Se ela fosse 30, 40 ou 50 vezes menor, nós teríamos uma pressão 30, 40 ou 50 vezes maior do que a outra. Né? Então, à medida que eu vou... Imagina, você está aumentando a força e isso está aumentando a pressão. Aí você diminuiu a área passando dessa tampinha para isso aqui. Então, você está usando efeitos que vão aumentando cada vez mais a pressão sobre a superfície. Tá? Então, diminuir a área, aumenta a pressão, aumenta a força, aumenta a pressão. Nós temos muitos exemplos no nosso cotidiano de situações em que envolve esse conceito de pressão. Por exemplo, no nosso cotidiano, a gente usa talheres. Ó. Por exemplo, aqui vocês podem ver, né, uma faca. Se vocês examinarem a faca com atenção, tá, vocês vão ver que essa área aqui, ó, que é a área de corte, ela é muito pequenininha, tá? Bem pequenininha. Se olharem aqui as costas da faca, ela tem uma área bem maior do que essa área aqui, ó, que a gente mal consegue ver aqui. Ó. Olha a diferença dessa área, que dá para ver que é uma linha bem mais grossa, para essa aqui, ó, que a gente mal consegue ver, olha só. Tá? Bom, o motivo dessa área de corte ser bem pequenininha, a gente obviamente já deve imaginar, porque quanto menor for essa área, quer dizer que menor o esforço que eu faço para cortar
no caso, isso aqui é uma faca de corte de carne, né? Fica mais fácil de cortar a carne, tá? Ou seja, se você em algum momento está cortando ou tentando cortar algo com uma faca dessa aqui e está tendo que fazer muita força, vocês vão ouvir as pessoas dizendo assim: ai, fulano de tal, dá um jeito nessa faca que a faca está cega, né? Obviamente, a gente sabe que a faca, isso é uma metáfora, né? A faca não tem olhos, ela nunca enxergou na vida dela, né? E de repente perdeu a visão, né? O que eles querem dizer é que nem alguns dizem assim: não, ela perdeu o fio. A faca não tem fios. A faca nunca teve fiação, né? Fios, né? O termo fios também é uma metáfora, tá? Na verdade, o que aconteceu com a faca quando alguém diz que ela está cega? O que alguém pode me dizer? Me escrevam aí no chat aí. O que significa a faca estar cega, gente? Deixa para vocês responderem no chat. Parece que eles dizem aqui que esse material aqui, esse metal, não tem muito carbono. Interessante isso. Tá aí, o que quer dizer uma faca cega? Ninguém sabe me responder o que significa a frase a faca está cega. Não estou acreditando que ninguém sabe me dizer o que isso significa. Faquinha sem vergonha isso aqui. Ninguém vai arriscar, meu Deus do céu. Mas que silêncio, hein? A faca estar cega quer dizer que a área dela, isso. O que tem a área dela, Iago? O que ocorreu com a área? Isso, ela aumenta a área. Ela diminuir a área, tá? É melhor para a faca. Tá? Então, quando alguém te diz assim, a faca está cega, quer dizer que o uso contínuo da faca, tá, vai aumentando a área dela, tá? E isso, para nós, se a área aumenta, a pressão diminui. Ou seja, aí tu tem que compensar, já que a área aumentou, então tu tem que fazer mais força para obter aquela pressão de corte que tu tinha antes, quando ela estava afiada, que é o que eles falam. Tá? Na verdade, então, o que a gente faz quando isso acontece? Ou seja, quando tu começa a ter que fazer muita força para cortar a carne, que aí o pessoal fala que a faca está cega, o termo correto seria levar ela para alguém molar ela, né? Ou como alguns falam, afiar a faca, né? Que eles pegam tipo uma pedra, um negócio e começam a fazer assim, ó. Quando tu está fazendo isso aqui assim, o que a gente faz na verdade é reduzir a área de material que tu tem em contato com a superfície, tá? Então, tu diminuindo essa área, ou seja, diminuindo o meu azinho ali na fórmula, tu vai aumentar a pressão e não precisa mais fazer tanta força para executar o corte da carne, por exemplo. Tá? Então, cuidado. Faca cega quer dizer que a área aumentou em função do uso, né, o desgaste de superfície que ela vai ter. Então, para retomar a condição normal da faca, a gente vai amolar ela, ou seja, vai reduzir a área de corte da faca para aumentar a pressão, já que com o aumento da área diminuiu a pressão que ela exercia sobre a superfície de corte,
obrigando a gente a exercer uma força maior para conseguir aquela pressão anterior para fazer ou executar o corte. Tá? Esse é o cuidado que tem que ter. Também temos questões, por exemplo, se você pegar para pensar, por exemplo, assim, tá? Eu estou com os meus 2 pés apoiados no solo. Tá? Só para perto não dá. Eu estou com os meus 2 pés apoiados no solo. Então, logicamente, o meu corpo, né, ele tem um peso, e esse peso exerce uma força sobre a área dos meus pés, ou seja, está sendo detectado no solo, se existisse um equipamento, uma pressão sobre a superfície do solo. Tá? Digamos que essa pressão vale P. Tá? Então, eu não sei qual o valor, mas digamos que a intensidade é P. Então, eu tenho o meu peso aplicado sobre a área dos meus pés. Isso dá uma pressão P. Se eu fizer isso aqui, ó, agora eu levantei um dos pés. Tá? Eu estou apenas com um dos pés apoiado no solo. Como é que fica a pressão agora comparada com a que eu tinha antes? Ela continua sendo P? Quanto valeria se for diferente? Se vocês não concordarem, que valor vocês diriam que vale a pressão agora sobre a superfície, contando que eu tenho os pés iguais, é claro, né? De área de contato superfície com o solo. Qual seria o valor da pressão, gente? Exatamente. Como tu reduz a área pela metade, né? Tu pode até pensar assim, se tu tinha uma pressão P e uma força, que é o meu peso, então, essa força F é o peso do meu corpo, dividido por uma área. Tá? Isso vai dar uma pressão de intensidade P. Aí, digamos que a gente pega agora uma nova pressão P'. Essa nova pressão P' ainda ela fica sob a mesma intensidade de força que está sendo exercida no solo, mas com uma área que é a metade da anterior. Porque eu tinha os 2 pés, agora eu passo a ter um único pé apoiado sobre a superfície. Então, eu tenho a metade da área que eu tinha antes. Então, eu vou ter 2 F. Aquele 2 ali, para quem lembra, ele pode vir para cima. Tá? E FA é o P anterior. Portanto, isso aqui é a pressão que está aqui em cima definida. Então, esse F sobre A é o P. Portanto, eu vou ter que a minha nova pressão ela é o dobro da pressão que eu tinha antes. Tá? Então, de novo, cuidem, porque aqui na hidrostática, gente, eu diria que em torno aí de 60% a 70%, talvez, aí das questões, elas são de cálculo. Tem bastante questões de cálculo. Tá? Mas também tem as teóricas, né? Não é uma proporção tão grande. Por exemplo, que nem o conteúdo de energia e quantidade de movimento tem muito menos teoria sendo exigido. Tá? Muito mais cálculo. É tipo cinemática. Tem pouca teoria e muitas questões de cálculo. Aqui tem aí em torno de 60% aí a 70%, talvez por cento das questões de cálculo. Então tem umas questõezinhas babacas, que nem eu estava perguntando ali sobre faca, de prego, né? A gente pega, por exemplo, o que é um prego, né, que a gente usa, a gente põe a ponta fininha virada para a parede, virada para a madeira. Bom, porque quando você dá ali uma pancada com um martelo, você vai bater na área grande, que é a área de trás. Por quê? É mais fácil de visualizar do que botar numa área pequenininha. Então tem uma área ali para atingir que é grande. Mas a área que está em contato com a madeira ou está em contato com a parede,
é uma área bem pequenininha. Então, quando tu dá uma pancada no prego, com martelo, então tu tem um efeito de pressão imenso sobre a parede ou sobre a madeira. Tá? E isso permite que o prego penetre com muito mais facilidade, sem precisar dar uma porrada tão forte na superfície. Se tu pegar o prego e virar, e botar a pontinha virada para o martelo e a parte maior para a parede, tu consegue fazer ele penetrar. Consegue. Só que vai ter que dar ali muito mais porrada, com muito mais força, porque aí tu percebe que a área cresce e cresce bastante. Não é 10 vezes, a área ali cresce talvez 50, 100 vezes ali. A área é bem maior em relação à pontinha do prego. Então, tu vai ter um efeito de penetração muito menor com uma área grande de contato com a superfície. Tá? Então, aqui é só para você ter uma ideia da questão da aplicabilidade. Tem, por exemplo, questões de prédios também. Pense num prédio. Olha o tamanho que um prédio tem. Toda essa estrutura que tu tem de um arranha-céu, ela tem um peso gigantesco. É um troço absurdamente grande. A gente não para pensar isso. A gente mora no prédio e não está questionando, nossa, como esse troço deve ser pesado. Pensem na pressão que isso exerce no solo. Né? Imagine o quão o solo tem que estar preparado para ele não ceder. Né? Porque se o solo não tiver uma preparação adequada, ou seja, o que os engenheiros chamam de fundações, né? Se o prédio não tiver uma fundação adequada, ele vai começar a ceder. O mínimo que ele ceda, isso já é um problema gravíssimo, porque a estrutura do prédio, se ela cede em algum ponto, isso pode gerar problemas de surgimento nas paredes de rachaduras. Essa pode ser uma das causas da rachadura. Não quer dizer que seja a única causa. Tá? Mas quando o engenheiro ele vai fazer uma construção, ele tem que saber qual é o impacto que a estrutura vai gerar no solo, para ele poder preparar o solo para poder erguer uma estrutura. Pense, por exemplo, eu me lembro disso quando eu era criança e meu pai tinha uma casa lá na Praia de Fora. Né? A Praia de Fora hoje não existe mais, é lá perto de Itapuã. Aquilo virou um parque e quem tinha casa lá perdeu a casa, foi tudo desapropriado. Né? Se tornaram um parque fechado aquilo. Então, antes de se tornar um parque, meu pai tinha uma casa lá. Então, era muito engraçado, porque quando eu era criança, eu via assim, muito da minha família fazer essas construções, era louca. Assim. Era a casa da minha tia, o pessoal se juntava e fazia a construção lá na casa da praia, a parentada toda se juntava e fazia a construção da casa, meu pai tinha uma cabaninha, era muito bonito. E aí eu resolvi dar uma de pedreiro. Então, olha, eu vou fazer minha casa também. E aí um dia eu comecei a fazer minha casa. Eu peguei os restos de construção, tijolo e comecei a levantar. Só que eu não tinha argamassa, era o cimento. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar areia da praia e molhar e fazer uma espécie de argamassa. E eu comecei a levantar as paredes. Quando chegou mais ou menos 1 metro, né, do solo, observe como eu fiz, né, como a física faz falta nessa hora. Existe um tipo de tijolo, que é o tijolo rígido, que ele é mais ou menos do formato desse controle remoto que eu tenho aqui, tá? E isso, de novo, vocês vão encontrar nas provas de vestibulares, tá? Isso aqui não é brincadeira, isso aqui é sério. Tá? Então, o que você nota de interessante se isso aqui fosse o tijolo? O que você percebe de diferente aqui no tijolo? Que cada face tem áreas distintas. Tá? Então, você tem aqui uma área, aqui você tem outra área, aqui você tem outra área. Tá? E, no caso, quando eu comecei a fazer a minha construção, eu apoiei o tijolo assim. Então, a minha pergunta para vocês seria a seguinte. Eu apoiei o tijolo com a maior área possível contra o solo, ou seja, a minha base que ficou sobre areia fofa ficou apoiada com a maior área possível do tijolo? O que vocês me diriam? Sim ou não?
Pois é, exatamente. Adivinha o que que aconteceu? Eu fui soterrado pela minha própria casa, né? Ou seja, uma parede, o solo cedeu, né? Imagina você fazer a colocação do tijolo assim, com essa área pequena. Ó, tem essa área grande, eu usei essa área pequena, tem essa área menor aqui, mas essa aqui eu não quis usar, né? Eu quis botar assim para poder ter maior área e superfície de parede erguida, porque eu entendi que assim eu ia gastar muito tijolo. Mas quando eu fiz assim, direto sobre a areia, uma das paredes, né, teve, como é que eu posso dizer assim, ó, o solo sobre uma das paredes cedeu, afundou e desequilibrou todo o sistema, e a parede pelo lado de cá e a outra também por cima de mim. Eu fui praticamente soterrado pela minha parede, né? Pela minha falha do meu projeto de casa que eu queria erguer. Tá? E tudo porque eu escolhi uma área muito pequena e que, ao colocar um tijolo sobre o outro, essa pressão sobre o solo foi aumentando. É por isso que quando você, que pelo menos aqui as pessoas que são curiosas, tá? Quem é curioso e já viu os caras fazendo a construção de uma casa, vamos ver aqui quem é que é curioso e já viu isso. Eles colocam o tijolo direto no solo. O que vocês me diriam aí? Pois é, exatamente, Gianluca. Eles não colocam. Eles têm uma pedra especial chamada de pedra de alicerce, que é uma pedra grande, ela tem uma área bem maior que a área do tijolo e ela é muito mais pesada também, tá? Mas o detalhe é que ela tem uma área grande. Essa pedra é que forma a fundação da casa. Tá? Então, quando você inicia a construção de uma casa, todas as paredes, né, de tijolos, elas são colocadas sobre essa pedra de área maior. Então, o solo, ao invés de ficar em contato com uma área do tijolo menor, e mesmo que tu colocasse essa área aqui do tijolo, ela ainda é menor que a da pedra de alicerce. Essa pedra ainda tem uma área bem maior que a do tijolo deitado assim. Tá? Então, essa pedra é colocada, né, no solo, para que quando a gente inicia a construção da casa, você possa colocar os tijolos até assim. Você poderia colocar, principalmente quem já viu os tijolos 6 furos, né, eles são colocados assim. Aqui ele é todo furado, então ele é colocado dessa forma. Tá? Rende muito mais, não precisa de muito menos tijolo do que, por exemplo, quem já viu as casas de tijolo à vista, que é uma casa bonita, o tijolo é colocado assim. Tá? O tijolo é colocado deitado. Só que imagina, né, a quantidade de tijolo que tem que ter para fazer uma construção assim, porque a área lateral do tijolo é mais ou menos isso aqui assim. Praticamente é menos da metade da área dele em pé, eu acredito. Então, o que acaba, na verdade, acarretando é que tu vai, na construção, gastar muito material de construção para levantar uma parede com um tijolo à vista, vamos dizer assim, do que com um tijolo de 6 furos, em função do posicionamento. E isso, logicamente, tem efeitos de pressão, porque quando você coloca esse tijolo à vista colocado dessa forma, tá? O tijolo está exercendo uma pressão bem menor na superfície do que colocar ele assim. Assim, tu está exercendo uma pressão bem maior. Tá? Sem falar que, por exemplo, o tijolo, que eles chamam de 6 furos, né? Ele tem um outro detalhe, né? Ele usa menos material. Então, o tijolo, por exemplo, de casa à vista, ele é um tijolo todo rígido. Tá? Ou seja, todo o volume daquele paralelepípedo é ocupado por aquela argila que passou por um tratamento térmico, tá? Até ela enrijecer bem. O tijolo de 6 furos, não. O tijolo de 6 furos, ele é assim, ó. Ele é furado, tem exatamente 6 furos, ou seja, o volume de material, né, argiloso é menor. É menor, tem menos material, tá? Então é um tijolo mais leve, né? Se fosse comparado com o mesmo volume do tijolo usado nas casas de tijolo à vista, mas como eles retiram matéria no interior,
esses furos circulares, eles dão também resistência ao material. Tá? Então, o formato circunferencial no interior dele dá resistência e ele não quebra tão fácil. Então, ele consegue sustentar, né, um esforço mecânico maior também. Tá? Isso é muito legal. Essa é a parte que quem gosta de engenharia, não é o caso de vocês. Vocês vão para a medicina, né, mas igual é interessante. Na medicina tem muito da hidrostática e da hidrodinâmica, porque o nosso corpo, vocês vão estudar o nosso corpo, tem muitos fluidos em movimento. E nós vamos falar um pouco também sobre essa parte aí, tá? Bom, então com relação à questão de tijolos, tomem muito cuidado, tá? Então sempre que vocês optarem por colocar o tijolo assim, o tijolo está exercendo uma pressão menor do que assim, e assim menor do que assim. Tá? Então aqui tu teria a pressão mais elevada possível, porque tu tem o peso do tijolo aplicado por uma área menor. E aqui o peso do tijolo aplicado por uma área bem maior. Tá? Então aqui tu tem a pressão menor de todas e aqui tu tem a pressão maior possível do tijolo. Tá? Porque tu tens a menor área nessa situação. Deixa eu ver o que mais aqui eu posso comentar com vocês em relação à pressão. Bom, tem vários instrumentos. Nós temos aí tesoura também. Né? A tesoura também instrumentos de corte, não apenas faca, tá, gente? A gente tem sempre esse aspecto de que eles estejam com a área de corte a menor possível para facilitar que a gente não precise exercer uma força muito grande. Tá? Então, todos os instrumentos de corte, vocês podem lembrar que tem efeitos dessa matéria. Menor área, maior pressão. Quanto maior pressão, menos o esforço que tem que fazer para cortar. A questão dos pés, por exemplo, sapato de salto. As mulheres, por exemplo, gostam muito de sapatos de salto alto quando elas vão a alguma festa. Elas não gostam desse tipo de sapato para ficar andando no cotidiano. Embora já conheci gente que adora andar com aqueles sapatos de salto. Mas qual é o problema do sapato de salto? Bom, depende muito do sapato, né? Antigamente, como a estatura da mulher brasileira não é uma estatura média elevada, a mulher brasileira ela tem uma estatura mais baixa em relação à do homem. Algumas mulheres acabam usando, né, o tal do salto. Né? Então, elas ficam, na verdade, assim. Então, elas quem usa tênis, o tênis ele tem um solado um pouquinho alto, tá? Que pode chegar aí mais ou menos aí, talvez a meio centímetro, a 1 centímetro. Por exemplo, quem usa, por exemplo, o All-Star é praticamente para mim andar de pé descalço, né? Tá praticamente com a sola quase encostada no chão. Aquilo é um horror para andar. E as pessoas adoram, mas aqui, por exemplo, eu já tive All-Star, tenho meu All-Star guardadinho, mas eu uso uma vez por ano e não consigo usar mais, porque me dói muito, dá dor de cabeça, parece que eu estou andando de pé descalço. É horrível aquilo. Eu gosto de andar com tênis, que o solado é mais grosso, porque tem um efeito de amortecimento, né? Ele é mais confortável. Então, quem tem tênis tem uma área muito maior de contato com o solo. Então, um tênis, quando vocês avaliam a área dele, ele praticamente tem toda a área inferior dele em contato com o chão. Tá? Então, tu tem uma área muito grande. Quando tu pega um sapato de salto que uma mulher utiliza, que olhando lateralmente ele é isso aqui assim, ó. Tá, faz de conta que é assim. Tá? Não ficou perfeito o desenho, mas dá para a gente ter uma noção, né, que tu tem uma redução da área de forma muito drástica num sapato de salto. Ou seja, tu tens basicamente essa parte aqui que vai ser basicamente uma área assim, e essa de trás geralmente, e às vezes essa de trás ainda é mais reduzida ainda, o salto ele vai afinando até chegar embaixo, então aí tu tem uma área menorzinha assim. Tá? Então, basicamente,
tu tem uma comparação dessa área, a linha, com a área do tênis, tá? Então isso aqui é a área, isso aqui é o teu sapato de salto comparado com o tênis, tu tem uma redução brusca, muito brusca da área, sendo que isso aí depende, tá? Não é um valor fixo, né? Mas é aproximadamente 80% da força peso do teu corpo tá nessa área menorzinha, né? As mulheres, elas, quando elas estão aprendendo a usar salto, elas têm que aprender a caminhar com isso. Tá? Você tem que saber caminhar com um salto, não pode ser que nem a gente caminha com tênis, largando o calcanhar direto, porque senão o salto vai acabar quebrando. Tá? Ele não aguenta. Então, tu tem que meio que ir no solo com a frente e o salto quase juntos. Mas ainda assim, cerca de 80% do teu peso está na área menorzinha. Então, tu tem uma pressão absurda naquela região. E, como eu estava falando para vocês, podem ligar a pressão com dor. E quando você conversa com as mulheres, elas relatam exatamente isso. Usar um sapato de salto não demora muito, elas estão, elas já ficam com umas caras já tudo meio já de... Não é questão assim, né? Talvez até meia hora, de 1 hora, 2 horas, vai depender muito do uso contínuo de quem está usando esses sapatos, elas vão aguentar mais ou menos tempo. Eu já vi alunas minhas que iam na festa, na Opinião, quando existia na festa na Opinião, elas chegavam lindas, maravilhosas, com esse sapato de salto, aí não dava meia hora, 1 hora, já estavam que nem umas maloqueiras lá dentro, andando de pé descalço. Porque não aguenta, já estavam segurando o sapato aqui na mão, e de pé descalço no chão, com os pés tudo preto, que aquilo lá, obviamente, é um nojo o chão daquilo. Então, eu achava muito bizarro. Pô, por que não vende tênis, então, já de uma vez? Né? Você não vai ficar nem meia hora, 1 hora com sapato de salto usando. Né? Mas é que é muito desconfortável. E a mulher mais jovem, ela não deve usar, porque isso pode gerar problemas na coluna, principalmente. Né? Isso afeta direto a questão da coluna. Antigamente, as gurias aqui vão lembrar, as gurias que têm boa memória, né? Vocês são novas, mas eu acredito que vocês já devem, pelo menos, ter escutado falar que era aquele sapato de plataforma. Né? A plataforma, ela compensava esse problema grave que o sapato de salto, né? Tem um salto agulha, né? Que é bem pequenininho, gera problemas na coluna. O de plataforma não tinha esse problema. Plataforma é uma coisa horrorosa. É um sapato, basicamente, com uma sola gigantesca. Né? É como se botasse um tijolo embaixo do teu pé, e ele tem uma área que nem, por exemplo, a do tênis. Só que a altura dele é grande. Então, essa altura aqui era maior, então a mulher ficava mais alta, tá? Só que tu não fazia redução da área. Então, quando tu não faz redução da área, então tu não eleva a pressão. Então, era um sapato mais confortável, sim, com certeza. É um sapato mais confortável, mas só que ele é muito feio. Né? Então, ele não aguentou. Há um tempo atrás, isso aí deve ter o quê? Talvez 10 anos, eles tentaram colocar aqui um sistema de amortecedor no salto, ou seja, quando a mulher pisava, tinha um amortecedor que absorvia parte da energia de impacto. Mas devia ser muito bizarro ver as mulheres caminhando pelo troço ali, né? Porque ele não é que nem o sapato que irrita, que a mulher põe no chão e fica fixo. Então, ele meio que dava uma cedida. Eu vi um outdoor ali na frente do Iguatemi. Só que eu nunca vi ninguém comprando aquilo ali, né? Então, eu sempre perguntava para minhas alunas se alguém tinha comprado um sapato daqueles ali para a gente poder rir um pouco, mas ninguém tinha comprado, né? Porque eu queria ver muito uma mulher andando com um sapato com um amortecimento desse tipo, para ver como é que funcionava aquilo, se realmente ia dar um balanço ou não. Mas provavelmente deveria ser mais confortável, né, em relação ao impacto exercido no solo. Então, o efeito de pressão já não seria tão violento, creio eu. Estou apenas fazendo aqui uma suposição. Bom, para finalizar aqui a nossa parte, vamos falar um pouquinho da parte matemática. Vou botar aqui de novo a nossa fórmula. Unidades. Força, newtons. Área, metro quadrado. Tá? Portanto, a unidade de pressão, análise dimensional, acho que para todo mundo aqui é tranquilo, é newton por metro quadrado. Tá? Fica até um desafio aí para quem quiser depois fazer. Qual unidade de pressão
nas unidades fundamentais. Dá aquela treinada, vamos ver se tu ainda lembra esse tipo de matéria. Qual é a unidade de pressão no sistema internacional nas unidades fundamentais? Porque todo mundo lembra, Newton não é fundamental, Newton é derivada. Tá? Então, qual seria a unidade de pressão nas fundamentais? Para dar aquela revisadinha clássica. Tá? No sistema internacional, tá? Essa é a unidade de pressão e ela também é exatamente igual a Pascal. Tá? Então, 1 Newton por metro quadrado é a mesma coisa que 1 Pascal. Tá? São idênticas. Tá? Então, eu posso representar tanto um quanto a outra. Então, se eles perguntarem, né, 1 Pascal equivale a quantos newtons por metro quadrado? A mesma coisa. Tá? Se tiver 100 pascais, 100 newtons por metro quadrado. Agora, não é a única unidade de pressão, tá? Então, essas duas aqui respondem ao sistema internacional e são equivalentes. Mas existe uma quantidade imensa de unidades de pressão e elas aparecem no vestibular, tá? Nós temos aí, por exemplo, ATM, que é muito utilizado, por exemplo, para gases. Quando a gente estuda principalmente a termodinâmica, a gente usa muito a pressão medida em ATM, então tome muito cuidado. Nós temos também aqui centímetros de mercúrio, milímetros de mercúrio, tá? É também uma outra unidade de pressão que nós vamos ver também quando está estudando pressão atmosférica. Tá? Nós temos também bar, torr. Torr quer dizer de Torricelli. Tá? Ele tem um papel importante dentro desse conteúdo, que é a descoberta da pressão atmosférica. Tá? Nós temos também no sistema nacional aqui, o Brasil, ele tem uma unidade de pressão no sistema nacional aqui, que é quilograma força por centímetro quadrado. O quilograma força, gente, é a unidade de força. Tá? Normalmente as pessoas estão acostumadas com Newton. Tá? Newton é a unidade de força do sistema internacional, mas não é a única unidade de força. O quilograma força é uma unidade de força. E 1 Newton não é 1 quilograma força. Tá? Tem um número que faz a conversão. Tá? Tipo que nem aquele número mágico, 3,6 para quilômetros por hora e metros por segundo. Então, quilograma força, para quem não conhecia, é a unidade de força também. Tá? Tem também libras, libra força por polegada quadrática. Tá? Isso é unidade também de pressão, mas aqui quem já está acostumado, isso é sistema britânico. Tá? Normalmente eles falam libras por polegada ao quadrado. Se tu for num posto de gasolina, eles falam só libras. Põe 28 libras. Meu Deus do céu, que coisa horrível tu ouvir isso. Tu ouvi alguém dizendo assim, ó, põe 28 libras. Isso não existe em lugar nenhum. Tu não põe libras para dentro do teu pneu. Tu põe ar para dentro do pneu, ou retira o ar de dentro do pneu. Tá? Ajustando a pressão. Tu pode dizer assim, ó, ajuste a pressão para 28 libras força por polegada ao quadrado. Mas aí se eu falar isso, o cara não vai entender nada. Eu já fiz isso, eles realmente não entendem. É muito engraçado, eles não entendem mesmo isso. Mas seria o correto, tá? Então, essa aqui é muito usada, por exemplo, para medida de pressão nos pneus, tá? Então, mas é sistema britânico. Em todos eles, se tu precisar fazer alguma conversão para o sistema internacional, é claro que eles vão te dizer, ó, 1 Newton por metro quadrado equivale a tantas ATM. Aí tu faz uma regrinha de 3 e converte. Outro cuidado é área. Mas a área eu deixo para quinta-feira, eu falo um pouco mais dela aí para o pessoal, porque eu já estou aqui já passei da minha hora, tá? Então, por hoje, é isso, meus queridos. Vamos bem devagarinho aí, tranquilo, para a gente ir desfrutando e bastante da hidrostática. Nós temos bastante coisa para ver pela frente. Uma boa terça-feira a todos. Tá? Boa aulinha aí na sequência para vocês. Eu vou fazer meu lanche agora, né? Porque a fome já está pegando. Tá? Então, até quinta-feira, bom estudo. Já comecem a lista aí, não vão deixar me embolar. Né? Quem puder, para pegar principalmente o conteúdo bem fresquinho no coco, né? Dê uma boa praticada em cima aí da última matéria. Beijão para todos aí. Até quinta-feira. Bye, bye. Até mais.